Fala galera, iniciando a live aqui do Espaço Afluente, eu sou o Pedro Bevilacqua e eu vou convidar o meu querido professor Henrique Rajão, professor de Biologia, formado na UFRJ. Bom, vou deixar ele se apresentar. Vou tentar convidá-lo aqui porque é a primeira vez que eu faço essa live nesse tipo de plataforma, né? Convidando aqui o Henrique Rajão para... Boa noite a todos. E eu vou também apresentar o espaço à frente, né? Acho que o Raj já está entrando. Boa noite, Raj. Entrei. Vou botar meu fone aqui. Tudo bem? Boa noite. House. Bom, estamos online aqui então, ao vivo. Vou começar apresentando rapidamente o Espaço Afluente. Um espaço onde eu conheci no ano passado através da Cláudia, que é muito amiga da minha mãe Viviane. E eu pude conhecer o espaço lá no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. E agora fui convidado para participar dessa live, com muita honra, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. E pude convidar meu professor de biologia, o Raja, o Henrique Rajão. Então, eu vou começar apresentando aqui o Espaço Afluente, né? Abre aspas. Somos um coletivo singular, um portal para onde convergem informações sobre cultura, bem-estar, coletividade, meio ambiente e desenvolvimento pessoal. Somos também um espaço de trabalho coletivo para pessoas movidas pela criatividade e que optam por rotinas mais flexíveis. Neste momento de isolamento social, migramos para o mundo digital. Em nosso canal do YouTube, você vai poder assistir às nossas lives e ainda navegar por referências ligadas aos temas debatidos. Lá, você vai encontrar aulas, cursos, palestras e eventos dentro destas áreas de interesse. Inscreva-se em nosso canal, entre no fluxo. Bom, então essa foi a apresentação do espaço. Eu espero que todo mundo esteja ouvindo bem também, né? Caso o áudio esteja com algum problema, mandem aí no chat. Opa, só um segundo. Pode mandar aí no chat, tô te ouvindo, ou então não tô conseguindo ouvir bem. Porque, até como eu estava falando com o Rajão alguns minutos atrás, a gente está na roça, né? Ambos estamos no meio rural. E a internet rural, ela deixa um pouco a desejar às vezes, ainda mais quando o tempo está assim, meio inconstante, nublado. Então, peço a paciência de todo mundo caso tenha alguma reconexão ou o áudio dê uma falhada. Show de bola, então. O Reconsensus falou que está me ouvindo. Minha mãe também, ótimo. Eu vou começar me apresentando rapidamente quem eu sou, por que eu estou aqui para falar sobre agrofloresta, sobre esse tema, né? Transição ecológica, e aí vou passar a bola para o Raja para ele se apresentar também e a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? A gente optou por fazer esse formato bem fluido, assim, bem leve de bate-papo, e caso alguém tenha uma pergunta, pode mandar no chat que a gente vai tentar responder as perguntas ao longo da conversa, assim. Não vai deixar para depois, vai tentar fazer um papo bem fluido. Então, eu sou Pedro Bevilacqua, conhecido como Pepe também, né? Meu apelido. E a minha trajetória nesse meio de meio ambiente, de agrofloresta, começou desde pequeno, porque aqui em Queluz, onde eu estou no momento, o pai do meu avô comprou terras em 1928, aqui na região do Vale do Paraíba Paulista, né? Nos pés da Serra da Mantiqueira. Então, só situando, você tem toda a cadeia de montanhas da Serra do Mar, e aqui na divisa entre São Paulo e Minas, você tem a Serra da Mantiqueira, onde é localizada a Pedra da Mina. Não sei se vocês puderam acompanhar os noticiários nos últimos tempos, teve inúmeros focos de incêndio aqui na região, e foi muito falado, né? Uma triste notícia. Mas então o pai do meu avô comprou essas terras e eu desde pequeno venho para cá, então tenho muito contato com bichos, com plantas, com cachoeira, né? Com esse meio biológico em geral. Então cresci com essa veia rural, digamos assim. E aí, durante o ensino médio, optei por fazer engenharia ambiental. E nessa trajetória toda de engenharia ambiental, eu vi que eu gostava muito mais da parte ambiental do que da parte de engenharia. E aí,
eu tinha uma matéria do meu curso que se chamava Ecologia para Engenharia Ambiental. Só que eu optei por fazer essa disciplina no departamento de Biologia, né? Onde o Henrique Rajão dava essa aula de introdução à ecologia para o primeiro período da turma de Biologia. E aí eu optei por me matricular nesse outro departamento e fiquei assim, encantado com esse mundo da ecologia, porque até então eu só tinha visto ecologia rapidamente no ensino médio, mas muito superficial, não tinha gostado tanto. E aí, com a aula do Raj, assim, abriu um mundo para mim. E além disso, eu ganhei um amigo, né? Desde então a gente, enfim, compartilha várias experiências, a gente tem os encontros de biofilia também, que nos motivaram a estar aqui semeando essas ideias, onde a gente debate diversos temas sobre meio ambiente, sobre ser humano, natureza, compartilha experiências, enfim. São encontros muito ricos, que antes da pandemia, né, quando ainda podia aglomerações, a gente vinha fazendo. E, enfim, antes desse dia de engenharia ambiental, ao longo disso eu fui procurando várias experiências mais alternativas. E eu pude fazer um PDC também em 2017. O PDC é um curso de permacultura e design social que ficou muito famoso pelo movimento permacultural. Então, esse movimento que a gente vai falar mais à frente, começou com o Bill Mollison em 1970, lá na Austrália, ele derivou para um curso, que é um curso de formação de permacultores, né? Se chama PDC, em inglês, Permaculture Design Course. Eu pude fazer um curso desse em 2017, lá na Chapada Diamantina, com os meus amigos do Reconsensos, a Mariana e o Bernardo. E foi um curso, assim, muito que abriu os horizontes para mim. Porque até então eu não conhecia muito sobre a agrofloresta e eu não conhecia muito sobre o movimento das ecovilas em geral, sobre esse movimento alternativo, que está muito forte agora no Brasil, né? E aí foi um curso de 10 dias imersivo lá na Chapada dos Veadeiros, onde a gente ficou 10 dias morando nessa ecovila, compartilhando as coisas, vivendo como uma comunidade mesmo, e estudando esses temas da permacultura. E aí foi um divisor de águas, assim, onde eu vi o que eu queria fazer e o que eu não queria fazer. Dessa forma, aí depois tudo foi fluindo. Eu terminei o curso de engenharia ambiental, mas muito mais encaminhado, menos para engenharia civil, digamos assim, como o meu curso na PUC era apresentado, e muito mais para essa área ecológica, de meio ambiente. E aí, nesse caminho também, eu pude fazer outros cursos de permacultura. Opa, caiu aqui o celular. Também pude estagiar no Instituto Moleque Mateiro, que foi um aprendizado muito importante para mim, porque lá eles trabalham com o tema da educação ambiental. E a educação ambiental para crianças, acima de tudo, né? Então foi muito rico, assim, para mim. E, recentemente, só para terminar a minha apresentação, não me alongar demais aqui, eu pude fazer um curso que foi o Gaia Design Course. É um curso de design para sustentabilidade, que ele é composto de 4 módulos. E é um curso, assim, muito transformador, primeiro porque é uma turma bem grande, uma turma de 90 pessoas, então você trabalha muito as conexões humanas, as conexões sociais, e é um curso que abrange muitos temas variados, então, economia circular, ecologia, o tema da agrofloresta também. São 5 módulos, né? Então um curso que dura assim, 4 meses, é quase uma especialização. E foi outro divisor de águas na minha vida. E também, depois do Gaia, eu e o meu grande amigo Bernardo, e o Bernardo Nicolai e o Pedro Fischer, a gente teve uma ideia, né, ele em especial que compartilhou comigo, de fundar o Reconsensos, que o Reconsensos foi uma iniciativa onde a gente queria compartilhar o conhecimento e aprender bastante coisa também que a gente vinha compartilhando juntos nos últimos anos, experiências juntos. E aí o Reconsensos começou como esse coletivo, né? Um coletivo de amigos que queriam estar juntos e queriam compartilhar experiências. E a gente começou a fazer vivências imersivas no meio rural. Fizemos uma lá no Vale das Princesas, na região de Miguel Pereira, uma aqui em Peluz. E agora o Reconsensos vem trabalhando muito com a parte de comunicação ecológica no Instagram. Quem quiser depois acessa lá, @Reconsensos, que é um conteúdo muito legal. Enfim, e só para terminar, ultimamente eu venho trabalhando aqui na fazenda com o manejo sustentável da palmeira jussara. A palmeira jussara, para quem não sabe, é uma prima
do açaizeiro do Pará. E ele produz um fruto muito parecido com o açaí comum que a gente come, né? É um fruto roxinho, assim, que vem da palmeira. E você produz um açaí local, que é nativo da Mata Atlântica. E, enfim, é um açaí muito nutritivo. E aí eu venho trabalhando com esse manejo sustentável aqui na roça, em Queluz. Bom, fiz esse apanhado geral do porquê que eu estou aqui, das minhas experiências. E agora eu vou passar a bola para o Raja também, para ele se apresentar e depois a gente dar seguimento aí no nosso papo. Tá bom, galera? Vai lá, Raja. Fala, queridão. Que legal, que delícia estar aqui. Fala. Agradeço. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá, Pepe? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo legal. Tô te ouvindo Legal. legal. House, tá falando aqui nosso queridão, nosso Luigi. House. Agradecer a Cláudia, né, pelo convite, o Espaço Afluente, permitir a gente estar aqui conversando, né? Agradecer você também por ter me chamado, né, depois. E é uma delícia, né? Assim, a gente já está sempre conversando, né? Então, Sim. dessa vez a gente vai tornar pública essa conversa, né? E é muito legal isso, né? A gente está se reinventando muito, né? Porque no momento em que a gente está cada um num canto, né? E outro dia um amigo meu falava isso, assim, que o vírus, como se fosse uma resposta, uma reação da Terra, o vírus está atacando na gente no que a gente tem de mais precioso, né? Que é o nosso coletivo, né? É a nossa coletividade. Sim. Só que a gente está se reinventando pelo amor, né? A gente está se reinventando, então aqui agora é muito rico, porque cada um num canto, mas a gente está tornando muito pública, né? Assim, um monte de gente assistindo uma conversa que a gente teria, às vezes, tomando um café ali na PUC, só nós dois, ou no nosso grupinho, né, biofílico, de 10 pessoas. Sim. Então, eu acho que esse é um desafio muito legal que essa pandemia está colocando para a gente, que é da gente poder se reinventar e recoletivizar, né? Formar novamente as tribos, né? E a gente está fazendo isso através aqui de um celular, né? De uma tela de celular. Mas deixa eu me apresentar aqui, senão eu não vou conseguir nem me apresentar, a gente não vai terminar nunca. Então, como o Pepe falou, eu sou biólogo, né? Sou professor da PUC, da biologia. Eu sou ecólogo. Na verdade, eu fiz mestrado em zoologia, doutorado em genética, mas eu sou essencialmente ecólogo. E eu trabalho com ave, né? Principalmente com aves, com passarinhos e tal. E tenho trabalhado muito com ecologia urbana, em entender como essas florestas urbanas, particularmente no Rio, né, onde a gente vive, como é que elas funcionam. Então, por exemplo, um dos meus trabalhos, assim, carro-chefe, assim, que eu tenho mais apreço e tal, é entender como que esses tucanos urbanos, né, a importância que aquela floresta urbana, no caso a Floresta da Tijuca, tem para o tucano, que é uma ave linda, né, assim, é super emblemática e tal, e a importância que o tucano tem para a floresta. Então, é uma interação lindíssima, porque o tucano, em muitos lugares, está ameaçado de extinção, né? Porque os tucanos precisam de florestas muito grandes. E, e aí, de repente, você tem uma floresta dentro da cidade que alimenta o tucano, e aí tem populações de tucano grandes, saudáveis, né? E o tucano, ele dispersa as sementes, né? A semente da jussara, por exemplo, os tucanos em geral, Sim. né? São alguns dos principais dispersores, né? Então a floresta precisa do tucano, o tucano precisa da floresta. E, enfim, então esse é um dos estudos que eu estou fazendo. E aí, recentemente, mais ou menos recentemente, de uns 5 anos para cá, a gente comprou um sítio, né? Eu, Bel, Manu, a gente comprou um sítio e eu comecei a plantar, né? E aí foi muito interessante, porque eu saí um pouco daquela questão acadêmica, né? De olhar para a natureza como um objeto, né?
O cientista, muitas vezes, ele olha a natureza como um objeto, ele fica de fora, Sim. né? Estudando a natureza como um objeto. E foi muito rico quando a gente veio para o sítio. Eu retomei uma relação muito forte que eu tinha, que é de viver na natureza, né? A minha infância toda foi passada em Paquetá, eu vivia em frente à praia, pescando. Eu estudava em Paquetá, meus amigos todos eram pescadores, filhos de pescador. E então eu vivia. E aí quando você vai para a cidade, fica tudo muito artificial, né? E aí então a agrofloresta, na verdade, ela entrou na minha vida no momento em que eu comecei a plantar meu próprio alimento, né? E aí veio tudo junto. Aí as fichas começaram a cair todas, porque eu, como um amante da natureza desde criança, depois como estudioso da natureza, quando eu voltei para a natureza e comecei a produzir meu alimento, aí a agrofloresta veio assim como uma chuva de bênçãos e uma chuva de fichas. Opa, tá dando uma reconectada aqui no sinal do Henrique. Vamos aguardar. Voltou? Voltou. Deu Boa. só uma pausada agora quando você estava falando da chuva de bênçãos. Parou nessa Tá, parte. então, eu estava falando que quando eu voltei, então assim, eu fiquei muito tempo. Então, primeiro como um grande amante da natureza, né? E depois como um estudioso da natureza, teve um momento que eu fiquei um pouco desconectado, porque eu estudava a natureza, mas aquilo era um objeto do meu estudo, né? Então, quando a gente veio para o sítio, e é muito legal que agora a gente está morando no sítio desde março, estou há 5 meses no sítio, tudo voltou na minha cabeça, entendeu? E a agrofloresta, ela meio que fez essa conexão toda, né? O alimento que eu estou produzindo, essa produção, ela depende da natureza, né? Eu não vou produzir alimento colocando toneladas de insumo, entende? De fertilizante químico, porque isso não faz sentido. Na verdade, para mim não faz sentido, eu acho que é disso que a gente vai falar hoje um pouquinho, né? Sim, Então é isso. isso aí. Já fiz uma pequena É o apresentação. nosso. Se deixar, a gente vai embora, né? Total. Então, a agrofloresta, né, é o título da nossa conversa, é o nosso ponto focal, digamos assim, o que mais une a gente. O que eu acho massa também, que eu estava falando com você, é de começar esse papo apontando um pouco as causas dessa chamada crise socioambiental que a gente vive hoje em dia, né? Então, você estava falando de enxergar a natureza como um objeto. A ciência muitas vezes enxerga a natureza como um objeto. Isso lá atrás começou no século XVI, XVII, com os pensadores da física moderna, Newton, Descartes, onde a natureza foi assim, um método científico desenvolvido que deu muito certo, né? Deu muito certo no sentido de rendeu frutos para a humanidade, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, priorizou certas formas de pensar que moldou a nossa civilização como a gente é hoje, né? E é legal a gente entender do porquê que a gente está aqui, porquê a gente está discutindo essas coisas nesse mundo que não nos foi dado do nada. Esse mundo ele foi construído nos últimos séculos, né? Como era de uma outra forma. Então, como até eu estou fazendo um curso do Permalab, Permacultura Lab, e o Paulo, que é que ministra o curso, falou muito bem hoje. Esse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, com imperfeições, com diversos problemas, ele está assim porque houve essa construção nos últimos séculos. E assim como ele foi construído dessa forma, a gente pode mudar também. Mas por que é bom a gente entender essa realidade? É bom a gente entender essa realidade para transformar. Então, você falou da natureza como objeto, né? Esses pensadores, Newton principalmente, eles começaram a entender o mundo e a natureza como uma máquina. E aí, quando você enxerga a natureza como uma máquina, você passa a ser capaz de separar esses componentes
para estudar esses componentes isoladamente. Então, eu acho que, assim, já fazendo uma indagação, grande parte dos problemas que a gente vive hoje em dia são ocasionados por essa visão individual, essa visão de lupa de um determinado ponto. E quando a gente não consegue enxergar as coisas de uma forma mais ampla, de uma forma mais sistêmica, como a própria visão da permacultura fala, né? Então, eu separei para falar aqui, né, dessa chamada crise socioambiental, que na verdade não é uma crise apenas social ou ambiental. A gente vê essa crise de diferentes facetas na nossa vida. Então, o capitalismo fala muito de crise econômica, né, Raja? Estamos em crise, precisamos aumentar a taxa de juros, enfim, diversas medidas para resolver a crise econômica. Mas a crise econômica não é vista ligada à crise ambiental, digamos assim, à crise ecológica. Então, para a crise ecológica, a gente vai plantar árvores, vai reflorestar, vai restaurar, né? Que ao mesmo tempo não está sendo ligada à crise social, ao grande problema da desigualdade social que a gente vê. Então, né, não justificando aí o desmatamento, mas muita gente desmata realmente para ter o que comer, isso é fato. Então, a gente tende a separar nas caixinhas, isso é um grande problema do que a gente chama hoje em dia de crise socioambiental. E aí, vou citar também aqui um pensador que me inspira muito, que é o Fritjof Capra, porque, segundo ele, no livro dele Ponto de Mutação, que é um livro que eu estou lendo, ele aponta isso como uma crise de percepção. O que seria uma crise de percepção? É a forma como a gente moldou e como a gente pensou nessa nossa civilização atual, nossa civilização moderna, ou ocidental, como a gente diz assim. Porque até a época das grandes navegações, né, o Oriente meio que dominava, era o centro do mundo, o Oriente. E aí, a partir dessas grandes navegações, a Europa vem, coloniza as Américas e passa, então, através da expoliação das Américas, se tornar, digamos assim, esse centro do mundo. E aí, através da colonização, a gente vê o início do que a gente chama de... a gente vê o início desse molde civilizatório que a gente está vivendo hoje em dia muito forte, principalmente aqui no Brasil, né? E isso, na minha opinião, assim, foi o que começou, o que desencadeou grande parte dessa crise socioambiental que a gente vive hoje em dia, né? Então, seria a metáfora do mundo como máquina, né? Da física moderna, do mundo visto como uma máquina perfeita. O mundo não é uma máquina, o mundo ele pode ser até entendido como um organismo vivo, um organismo complexo, onde as coisas elas são entendidas através da interação entre esses organismos, né, Raj? Você não tem como enxergar um elemento de um sistema, quando a gente fala de sistema agroflorestal, a gente está falando disso, um sistema isolado. A gente fala da interação entre os componentes do sistema, perfeito? Então, para isso, o que eu acho, assim, já dando assim, né, um spoiler do que é a agrofloresta, o que eu acho muito interessante é isso. A gente fala de um sistema complexo, né, de um organismo vivo, onde a interação entre esses componentes podem ser os consórcios que você vai plantar, eles vão gerar uma cadeia maior de complexidade. E aí a gente está falando em mais biodiversidade, a gente está falando em mais espécies atraídas para aquele sistema agroflorestal. Agora, antes só de eu falar mais um pouquinho sobre a agrofloresta, né, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre o agro brasileiro, assim, porque é um tema assim, muito em voga hoje em dia e muito se fala sobre o agro. E muito do agro foi desenvolvido desde o colonialismo, porque o Brasil se especializou, ou foi especializado, né? Se especializou é forte, como um exportador de matéria-prima bruta, de commodities, né? Lá na época, cana-de-açúcar, depois o café. E você vê que essas commodities, elas são matéria-prima de baixo valor agregado, que degradam o solo, que esgotam o solo. Então, isso é uma estratégia de colonização. Então, muito se fala em o mundo tem inveja do agro do Brasil. E aí eu acho isso, assim, um insulto à inteligência das pessoas, porque eles não invejam o agro do Brasil, eles invejam as condições climáticas que permitem o Brasil ter um agro produtivo, sim, mas um agro que produz matéria-prima para exportar para eles,
que permite a eles, que eu digo, né, o mundo civilizado, a Europa, os Estados Unidos, ter essa qualidade de vida. Porque o Brasil nada mais é hoje em dia do que o celeiro do mundo, e sempre foi. Então a gente está discutindo aqui os problemas distintos, mas, de certa forma, esses problemas são os mesmos desde a época da colonização. Enfim, exportação de commodities em geral, como você vê, criação de animais em grande escala, gado, né? E, enfim, gostaria de passar um pouco a bola para você agora, para você comentar essa parte do agro antes da gente entrar mais nas nossas experiências agroflorestais. Ô, Pepe, deixa eu voltar um pouco lá atrás, então. Você falou do Tá cacto. bom. Tem um livro e um autor que eu gosto muito, que é Humberto Maturana, que é um neurocientista chileno. Uhum. E ele tem um livro chamado Amar e Brincar, e ele fala do surgimento do patriarcado, né? Ele fala do patriarcado europeu, lá de 5, 6 mil anos, né? Então, ele diz o seguinte, ele fala que o patriarcado ele surge com atividade pastoril, né? Então, ele faz uma oposição entre sociedades patriarcais e o que ele chama de sociedades matrísticas, né? Então, os povos tradicionais da América do Sul, por exemplo, né? Os ameríndios, né? E os povos indígenas de hoje, os Yawanawá, os Runicuim, né? Os povos do Xingu, para o Maturana seriam povos matrísticos, tá? Então, o que ele diz é o seguinte, que Perfeito. essa colonização europeia, ela é uma colonização patriarcal e a base do patriarcado é a propriedade, né? Então, você tem geralmente um homem, né? Que controla aquilo tudo e a terra, a natureza, ela passa a ser uma propriedade do homem. Então, nas sociedades matrísticas, né, nos povos, nos ameríndios e ainda nos povos indígenas atuais, a natureza é a casa, né? O rio é o avô, né? O Krenak fala isso, o Rio Doce é meu avô, né? A montanha é a avó, os animais são primos, são irmãos, né? Pro patriarcado, tudo é posse, né? Então, para o homem patriarcal, a mulher dele é posse dele, o filho é posse, a terra é posse, e os outros são inimigos, né? Então, eu tenho que defender a minha mulher, eu tenho que defender os meus filhos, eu tenho que defender a minha terra dos meus inimigos, né? E então, segundo Maturana, toda a estrutura social humana, né, baseada na cooperação, baseada na interação com a natureza, no respeito, né, no tudo que a gente observa hoje, né, nos povos indígenas brasileiros, isso é ceifado, isso é cortado na base, no patriarcado, e a natureza passa a ser, então, um recurso, né? E aí o homem ele passa a ser, em algum momento, um enviado de Deus, né? Ele é superior aos demais seres, né? Ele é mais inteligente, mas não, né? Ele é o único inteligente e ele é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Então, ele passa a controlar tudo e todos, né? E aí, quando eu falo do homem, eu estou falando do homem mesmo, né? O macho, e geralmente é o homem branco, né? Então, a imagem e semelhança de Deus é um homem branco, né? Então, a imagem e semelhança de Deus não é uma mulher, não é um negro, não é um indígena e jamais um animal, né? E então, se a gente voltar um bocado para trás, a gente começa a entender aonde surge essa separação homem-natureza, né? E mais do que uma separação, o homem passa a violentar a natureza. Mais do que ele está fora, ele passa a tratar a natureza com violência, né? Então, a tua Sim. fala do agronegócio ela é muito rica e aí é uma oposição com a agrofloresta, né? Porque se a gente ouvir o Ernest falando, por exemplo, de agrofloresta, o Ernest fala em amor incondicional, né? Quando a gente pensa em agrofloresta, a gente pensa em amor, né?
amor pelo solo, amor pelos micro-organismos, amor pela floresta que você está plantando. E o agronegócio todo, ele é uma relação violenta, né, com a terra. Você vai aquilo ali, pega ali hectares, 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 ara aquele negócio todo, né? Tá com um monte de veneno, um monte de remédio, mata tudo que tem ali e produz vida. Na verdade, a soja é vida, né? É um ser vivo. Mas a relação que a gente tem com a soja não é um ser vivo, a soja é commodity. A soja é tantos bilhões de dólares, a soja vai aumentar o PIB. A soja não é um ser vivo nessa relação, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Total. Total, muito sentido. Acho que foi bom até você citar o Krenak também, porque me veio uma citação dele, onde ele fala sobre subhumanidades. E eu gosto muito dessa visão do Krenak, onde ele duvida um pouco dessa ideia de uma humanidade como uma coisa só. Então, a partir do momento que você fala que o homem ele é um enviado divino, o homem branco, europeu principalmente, ele passa a oprimir e a dominar, inclusive a natureza, outras subhumanidades que ele considera menos humanos, né? Como os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, a mulher como instrumento de dominação, né, do homem, como a natureza. E eu gosto, não é que eu gosto, mas eu aprecio essa fala do Krenak de subhumanidade porque tem tudo a ver com a criação desse conceito de raças, né? Quando houve a colonização, o colonizador europeu criou essa ideia que existia uma outra raça que era inferior para ele, e com isso ele justificou assim a dominação, a opressão. Então acho que está tudo interligado. A gente fala dessa opressão contra a mulher, a opressão contra a natureza, mas no fundo, né, faz parte dessa grande crise de percepção que a gente está falando. E o Krenak, só para quem não sabe também, vale a pena falar, é um pensador indígena, formado em antropologia, que embasa muito as nossas conversas porque ele faz essa diplomacia entre a sabedoria indígena, talvez dessa sociedade matrística que você falou, né, que foge dessa regra patriarcal, e o nosso mundo ocidental. Então ele faz muito bem essa diplomacia e fala dessa subhumanidade. Tem até um trecho que eu separei aqui do livro para falar, mas acho que fica... Não vou citar um trecho do livro, mas ele fala que a gente vai esquecendo a nossa ideia de progresso, a gente vai seguindo, né? Temos que chegar a algum lugar. Alguém inventou que a gente tem que chegar em algum lugar. E a gente vai consumindo os nossos brinquedos, aviões, nave espacial, o próprio celular, a gente vai inventando esses brinquedos, comendo o planeta, como você falou, né? Porque o agronegócio que é feito da forma que é feito, de monocultura, nada mais é do que comer o planeta. Porque a partir do momento que você aplica vários insumos externos na agricultura, você está trazendo isso de outro lugar. Minério está sendo escavado em outro lugar. Os insumos vegetais também estão vindo de outro lugar. Então você está comendo o planeta, literalmente, escavando para fazer aquilo. Então, quando ele fala de comer o planeta, é isso, né? E aí você está com essa ideia de progresso, de chegar em algum lugar, e vai esquecendo outras subhumanidades por aí, na periferia do mundo, como ele fala. Né? Então, acho muito legal essa visão do Krenak também, que embasa muito bem isso que a gente falou agora, né? Sobre o agro. E a agrofloresta é exatamente o contrário disso. O Davi Copenau Yanomami, ele fala que o branco é muito engenhoso, que o branco sabe fazer muita coisa bacana, mas que ele só não entende por que o branco, tudo que faz, visa o suicídio. Né? Então, a nossa maneira de viver, a maneira do branco viver, essa maneira violenta, agressiva, ela se volta, né? Assim como em qualquer relacionamento que a gente tenha. Se a gente trata o outro, né, com falta de respeito, né, com falta de amor, isso volta para a gente, né? Então, esses povos, eles estão nos ensinando, né? E aí é muito legal a gente pensar na agrofloresta, o Ernest, né, que é quem traz isso hoje muito para a gente, né?
que conseguiu organizar esses métodos todos da agrofloresta. Eu estava conversando mais cedo com o Luigi, e ele falava o Ernest aprendeu muito com os povos indígenas, né? Ele passou um tempo com os caras e aprendeu essas técnicas, né? Porque esses povos indígenas, exatamente esses povos matrísticos, né, segundo Maturana, eles desenvolveram o quê? Uma capacidade não de dominar a natureza, mas de aprender com a natureza, né? Então, o que o Ernest nos ensina hoje em dia, na verdade, o que ele funciona como um tradutor, talvez, né? O Ernest, ele observa a natureza e diz, olha, a natureza está me dizendo para fazer isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebo, assim, né, que eu aprendo, o Ernest fala muito da poda, né, da importância da poda num sistema agroflorestal, né? Ninguém ensinou isso para o Ernest, na verdade, né, o Ernest viu isso acontecendo e ele viu a natureza mostrando para ele, numa floresta, né? Numa floresta, o que acontece? Você tem o vento, você tem o raio, todos esses elementos naturais, eles podam continuamente aquela floresta e aquilo traz vida, aquilo traz renovação, joga matéria orgânica no chão, aquela matéria é que alimenta a própria floresta. Então, na verdade, o Ernest, né, mesmo sendo um europeu, né, vindo dessa linhagem patriarcal, ele abre mão disso para aprender com aqueles caras que observavam, que a vida inteira observavam quem? Observavam os irmãos, observavam os parceiros, né? Como o Krenak fala, né? Os animais, as plantas são nossos parceiros nessa viagem, né? Como se fosse uma grande viagem e a gente está viajando junto, está todo mundo viajando junto. Então eu acho que a agrofloresta, a gente podia estar falando de um monte de outras coisas, mas a agrofloresta, ela filosoficamente, ela é um pedido de perdão, de certa forma, do homem branco, e é muito interessante que seja um homem branco que trouxe isso para a gente, né? Que tenha sido o Ernest, um europeu, que trouxe isso para a gente, é muito rico. Que resgatou, né? Que resgatou isso. Então, assim, é como se fosse um pedido de desculpas para a natureza, uma reconciliação do branco, e pedindo desculpa e dizendo, mãe, me ensina de novo, me ensina de novo, eu quero aprender. Eu peço desculpa pela minha arrogância, né? Eu peço desculpa pelo meu hand-up, eu peço desculpa pelos venenos que eu joguei, né? Porque uma coisa que para mim é muito claro, Pepe, de tudo que a gente está falando, se a civilização, né, se o homem branco, se o europeu tivesse feliz com tudo que está acontecendo, se a gente estivesse observando hoje uma sociedade feliz, né? Com as nossas cidades, com a nossa superprodução de soja, com a nossa superprodução de alimento, né, de carne vermelha. Mas o que a gente observa hoje é uma civilização triste, é uma civilização deprimida, doente, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico, espiritual, né? Então, assim, a agrofloresta, então, eu acho que ela é uma das pontas desse caminho de reconstrução de uma parte da humanidade que está percebendo isso e dizendo, eu não quero mais ser doente. Eu não quero mais ser doente, né? Eu não estou feliz. Eu não estou feliz com isso. Eu não estou feliz com a maneira como eu obtenho o meu alimento. Eu não estou feliz com aquilo que eu sonhava, né? Então, eu vejo muito isso nos meus alunos, né? Já quebrando esse paradigma de o que você quer para a vida? Eu quero emprego, eu quero ganhar dinheiro, né? Isso hoje a gente vê que não vai levar a lugar nenhum. A gente vê que não vai levar a lugar nenhum. Essa nossa desconexão, né? E aí a desconexão ela é muito interessante do ponto de vista sistêmico, como é óbvio que qualquer espécie, eu como biólogo posso falar isso tranquilamente, qualquer espécie, quando é retirada do hábitat, ela não fica mais saudável. E o nosso hábitat é a floresta. O nosso hábitat é a natureza. Sim. Então, é ali que a gente vive bem. É ali que a gente é feliz, ali que a gente é saudável. Sim. Por quê? Porque nós somos uma espécie, como qualquer outra. Nós temos um hábitat, nós temos um nicho que participa
participam diretamente da nossa vida. Então, a gente inventou, e aí, segundo Maturana, o patriarcado que inventa isso, a gente inventou essa maluquice de que a gente não faz parte desse todo, mas, pelo contrário, nós somos nomeados por Deus para fazer o que a gente quiser. Isso é uma loucura. Isso é uma invenção louca, completamente louca. E aí é muito legal, porque a agrofloresta acho que traz a gente de volta e traz de uma maneira muito bonita, e é na questão da produção do alimento, né? Que é o nosso alimento. É a gente produzir o nosso alimento e entender como ele é produzido e entender que ele é produzido por quem? Pelo solo. Ele é produzido pela natureza, pelo sol, né? Pela água. Não é produzido pelo agrotóxico, não é produzido pelo fertilizante. Não é o fertilizante que produz o alimento. Quem produz o alimento é o solo. Entende? Concorda? Perfeito. Deu uma reconectada agora no rádio. Vamos esperar para ver se volta. Demorando um pouquinho para ele finalizar o pensamento dele e a gente responder como alimentar bilhões sem utopia, né? Então, se a gente está falando, de certa forma, a gente está falando de uma utopia, que é a agrofloresta, que é a agricultura orgânica, mas essa utopia, ela é possível. Então, quando o Raja fala também desse pedido de perdão, é um resgate, é uma reconexão com a natureza do se sentir parte. A partir do momento que o ser humano se separa da natureza, ele entende a natureza como um objeto que pode ser utilizado. Então, Ernest e os povos matrísticos, os povos originários índios, que se sentem conectados a essa grande mãe, eles entendem esses ciclos naturais, entendem que o corpo deles nada mais é do que uma extensão da natureza. Né? Eu vou convidar o Raj aqui de novo para participar com a gente, porque ele caiu, mas não estou conseguindo. Enquanto isso, eu vou falando, reforçando, né, o que ele estava dizendo. E aí o Ernest fala muito em se sentir parte da natureza. Porque a partir do momento que você se sente parte, você observa, que é um dos pontos chaves da agrofloresta e da permacultura, que é observar e interagir. Então, na agrofloresta, a gente fala que não tem receita de bolo. Você tem princípios que você pode seguir, mas esses princípios vão te levar a uma observação do que vai dar certo no seu espaço, a quantidade de radiação solar que você recebe, a quantidade de chuva, ao tipo de solo, se tem mais matéria orgânica, se tem menos matéria orgânica. Isso vai variar. Então, na agrofloresta não tem receita de bolo. A partir do momento que você observa e interage, você passa a entender aquele seu sistema natural e você passa a interagir melhor com o seu método de cultivo de alimentos, né? Então, já que foi feita essa pergunta, eu vou fazer umas indagações aqui e a gente vai continuando. Será que é possível alimentar bilhões de pessoas? A partir do momento que houve a Revolução Verde, que é uma pegadinha, porque na verdade parece uma coisa boa a Revolução Verde, mas não foi-se possível começar a produzir alimentos em larga escala, com a mecanização. A Revolução Verde nada mais é do que a utilização da mecanização em larga escala na agricultura, que começou depois da Segunda Guerra Mundial, e a utilização de muito veneno, de muito agrotóxico, que foi uma estratégia utilizada principalmente para utilizar parte dos subprodutos das armas químicas, que pós-guerra não iam ser mais utilizados, enfim. Então, com isso, o homem passou a enxergar, passou a conseguir cultivar hectares e hectares de determinados alimentos. E existe essa falácia, digamos assim, de que para se ter uma segurança alimentar, para você alimentar as 9 bilhões de pessoas no mundo, você precisa do agro, você precisa da monocultura. Primeiro, vamos deixar bem claro, se o problema do mundo fosse produção de comida, ninguém passava fome. Porque produção de comida tem adoidado. O problema é a distribuição. Assim como a distribuição de riquezas é desigual, a distribuição de comida é desigual. Então, você tem muito para muitos e pouco para... Desculpa, muito para poucos e pouco para muitos. Né? Então, por exemplo, você vê a ingestão calórica do americano médio é enorme. Você tem uma ingestão calórica surreal, que vai superar em não sei quantas vezes a ingestão calórica de um
de um africano ou de um latino-americano, né? Então, o problema do mundo não é produção de comida nem gestão de comida, é distribuição. Então, essa palavra de que para alimentar os 9 bilhões de pessoas você precisa do agro é mentira. Segunda coisa, o agro não produz comida. Quem produz comida é a agricultura familiar, né? O agro, dessa forma que aposta para a gente, que aposta pelo Ricardo Salles, ele é necessário para algumas coisas. Eu não estou aqui para demonizar, mas ele não põe comida na mesa. Isso é bom ficar claro, né? Então, por quê? Porque o agro ele produz dinheiro e ele produz commodities para ser exportada. Ele produz soja para ser exportada, ele produz cana-de-açúcar, produz algodão para ser exportada para virar matéria-prima beneficiada em outros lugares. Mas ele não produz alimento para as pessoas que estão no entorno. Isso é bom ficar claro. Não produz alimentos para os funcionários, não produz um monte de coisa, né? Vou convidar o Rajão aqui para voltar com a gente. Pronto. E aí ele dá prosseguimento no que a gente estava falando. Então, essa visão de que para alimentar as 9 bilhões de pessoas do mundo você precisa desse agro predatório e degradante é mentira mesmo. Existem estudos que de 70% a 80% da comida que a gente come todo dia é da agricultura familiar, né? Quem produz é o MST, é o pessoal que produz orgânicos, é o pessoal que produz ali em Teresópolis, enfim, é o pessoal que bota comida na mesa, comida que você come diariamente, o arroz, o feijão, a batata, né? Então esse papo assim dá um pano para manga, mas respondendo essa pergunta de como alimentar bilhões, eu acho que a partir do momento que você precisa da produção do agro para certas coisas, você ele expande a fronteira agrícola, desmata a Amazônia e o Cerrado para aumentar a área total de gado, para aumentar a área total de cultivo de soja. Então, a Cláudia está falando aqui para eu chamar o Raja, eu estou tentando convidar ele de novo, né, Raja? Se você estiver me ouvindo, aceita o convite, porque aí você consegue participar do papo com a gente, né? Eu vou me empolgando aqui, eu vou falando também. E então o Brasil expande a fronteira agrícola. Primeiro, tem que parar de expandir a fronteira agrícola, mantém o que já tem, e a gente vai começar a substituir esse modelo por um novo modelo, que na minha visão é o modelo agroflorestal. Né? Então, não precisa do agro? Precisa. Mas esse argumento de que para alimentar as pessoas você precisa dessa monocultura, dessa forma de cultivo, ele é falacioso. O Raja, tá me escutando? Oi. Agora tô. Tô. Você tá me escutando? tava falando e aí, como parou, eu comecei, eu peguei uma pergunta que tinha sido até da minha tia, de como alimentar bilhões de pessoas sem utopia, né? Então, isso que a gente está falando aqui também é uma grande utopia, não deixa de ser, mas partindo para o plano mais prático, assim, o que a gente pode fazer para alimentar as 9 bilhões de pessoas? Então, eu fiz assim, um apanhado rápido do porquê eu acho que esse argumento do agro é falacioso. A gente precisa do agro para alimentar todas as pessoas do mundo, né? O que você acha dessa argumentação? Como você acha que a gente pode alimentar todas as pessoas que vivem nesse planeta Terra a partir da construção de um novo modelo? Passando também pela agrofloresta, claro. Tô te escutando. Tô te escutando bem. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Então, eu estava dizendo que tinha um aviso aqui no meu celular que eu estava me reconectando. Sim. Eu gostei desse aviso, porque é isso que está acontecendo mesmo com todos nós, né? Você estava falando da reconexão, né? Você parou nessa parte. Então, foi um aviso importante. Da natureza, né? Então, eu acho... E nessa velocidade também, né? Essa velocidade que a gente está vivenciando agora, talvez seja a velocidade da vida, né?
Eu posso Exatamente. cair aqui um pouco, você cai aí também, não tem problema nenhum. Essa é a velocidade da vida, né? Não é essa loucura da correria. E aí eu concordo com você. Eu acho que existe um conjunto de mentiras, né? Que foram inventadas como coisas absolutas. Na verdade, a gente que é cientista, né? O cientista, ele testa as coisas, né? E demonstra. E tem uma série de falácias do agronegócio que nunca foram demonstradas, na verdade, né? Exato. Nunca ninguém testou e não dá para produzir alimento se não for assim. Quem testou isso, né? Quem está testando isso? E então, o que eu acho que o que a gente tá falando hoje, e por Sim. exemplo, o agronegócio, ele tira o agricultor do local dele, né? E joga esse agricultor para a cidade, né? E joga ele para um subemprego, e joga ele muitas vezes para o tráfico. E aí o que a gente observa no Brasil hoje, na Mata Atlântica, né, que é a nossa casa? A gente observa as zonas rurais completamente abandonadas, né? Completamente sem gente, e pastos, áreas de pastos gigantescas, completamente improdutivas, né? Então, na verdade, essas áreas que estão completamente improdutivas, você pode, e aí eu acho que essa transição ela está passando por aí, retomar essa agricultura familiar, né? E ninguém está falando aqui. Então eu gosto muito do pensamento do Siddhartha Ribeiro, né? O Siddhartha tem um pensamento muito legal que é: vamos olhar para frente. Não adianta a gente não vai querer destruir tudo que foi construído. Ninguém está falando aqui em destruir tudo, né? E acabar com todo tipo de produção em larga escala. Então existe uma produção em larga escala, desde que não seja criminosa, é óbvio, né? Que produz muito alimento, é fato, né? E o que a gente está propondo é que a gente comece a olhar daqui para frente e dizer, olha, esse modelo, como sendo o único modelo, ele não traz saúde, ele não traz alegria, né? Ele tira o homem do campo, né? Ele destrói culturas inteiras, né? Pessoas que viveram, passaram a vida inteira, várias gerações no campo. Ele impede que os jovens, né, que as pessoas da cidade façam um retorno também para o campo, né? Então, pessoas que hoje moram na cidade, mas que tinham avós, bisavós que eram do campo e que poderiam perfeitamente voltar para o campo e se estabelecer no campo, né? Então, na verdade, o modelo monocultural que a gente vive, ele é monocultural em todos os sentidos, né? Ele é de uma monocultura intelectual, ele é de uma monocultura espiritual, ele é de uma monocultura filosófica, né? Então, só existe um certo, né? A cidade é que é o certo, essa Uhum. produção da maneira como ela que é a certa, né? O Ocidente é que é o certo, o europeu é que é o certo, né? E todo mundo fala inglês e acha legal pra caramba falar inglês. Então, o modelo é que é falacioso. O modelo como um todo não é nem só o agronegócio, é o modelo como um todo. Ele é mentiroso, porque a vida na Terra ela é essencialmente uma vida biodiversa, muito rica, né? A Terra não só tem vida, como ela tem muita vida, né? E essa vida a gente observa nos ecossistemas naturais e a gente observa dentro da própria espécie humana, né? Então você tem diversos povos, diversas culturas, diversas línguas, diversas maneiras de falar, de pensar, diversos deuses, né? E o que a gente vive, então, é uma falácia, é uma grande falácia que nos é imposto, né? Nos é imposto diariamente uma única verdade, uma única maneira de viver, e isso está levando ao colapso. Então, na verdade, o que eu acho que a gente tem que parar para refletir é que isso está levando ao colapso da própria espécie, né? Vários cientistas, não são poucos, observam com muito pessimismo a própria sobrevivência humana, né? Por quê? Porque é um sistema de pobreza, é um sistema de pobreza, de empobrecimento, né?
Quando a gente estuda a agricultura sintrópica, né, a sintropia do Ernest, o Ernest fala isso para a gente, né? Olha, na natureza, na Terra, a vida na Terra, ela tende sempre ao enriquecimento, né? A vida na Terra significa vida gera mais vida. Então, quando a gente estuda a sucessão ecológica, por exemplo, né? Uma área enfim, que sofre um incêndio, pode ser natural. A partir daquele estado, né, de uma pobreza inicial, vai se gerando cada vez mais vida, mais vida, mais vida, mais vida. Quando você tem uma grande extinção, como a extinção dos dinossauros, por exemplo, o que vem depois da extinção é muita vida, 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 vida. Então é assim que a Terra funciona. Nós só estamos aqui porque é assim que o planeta funciona. O planeta é assintrópico, né? E aí, quando a gente estabelece um pensamento, uma cultura de empobrecimento, o que a gente faz, na verdade? É o oposto. A gente vai empobrecendo, 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 e isso vale para o agronegócio, né? Para o sistema monocultural que você estava se referindo, e isso vale para as nossas vidas, isso vale para tudo, né? Qual é a postura do patriarcado, né? A postura do patriarcado é de destruir tudo aquilo que está ao redor dele, porque ele tem medo de perder a posse dele, né? Então, o que a gente está falando aqui, eu não sou, enfim, um engenheiro, não trabalho com agricultura para dizer o que vai acontecer, né, quanto que é produzido através da monocultura, mas o que eu acho é que esse não deve ser o único sistema. Então, provavelmente, vai existir um caminho do meio, que é, em algumas situações, você ter produção em larga escala, para alimentar uma grande parte da população, mas também com produção em pequena escala, local, né, familiar, para que a gente consiga... Então, num país gigantesco como o Brasil, por exemplo, você pode ter uma produção em grande escala em áreas que já são áreas alteradas, você não precisa derrubar mais nenhum hectare de floresta, você não precisa derrubar mais nenhuma árvore. Tem dezenas de artigos mostrando isso, nenhuma árvore, né? Porque o que a gente já tem de área devastada é gigantesco, mas a gente pode sim e deve, e isso vai ganhar escala, eu acredito, segurar esse homem no campo e trazer o homem de volta para o campo, para que haja uma produção familiar que comece a fornecer numa escala local. Então, se eu tenho alimento produzido em escala local, onde eu moro, em Paraíba do Sul, se você tem isso em Queluz, isso se reproduz em vários polos. E aí você tem uma produção Raja, que sustenta populações locais e também você só para a vai ter gente uma poder produção em grande continuar, escala. o papo Então, está eu não fluindo acho bem, que haja falta uma 3 solução minutos para terminar mágica. essa live Fala. aqui. O que a gente vai fazer então? Eu vou finalizar essa conversa, vou gravar, senão a gente não vai poder gravar, e vou começar uma nova então para a gente Põe para poder, gravar. enfim, continuar e finalizar, beleza? Tá bom? Vou fazer isso então agora. Quem tá ligado aí, eu vou começar uma nova live, um ao vivo, e é só clicar. Eu vou convidar o Raja de novo e a gente dá prosseguimento nesse papo, Show. então. Beleza? Até logo. Tá.